Olá, aqui é o Angafer falando e depois de um bom tempo sem publicar vídeos no meu canal, eu estou de volta com uma técnica bem interessante para day trade que um amigo meu me passou, chamada Volume Spread Analysis, ou VSA. É uma técnica que utiliza o volume em conjunto com a análise do preço no gráfico. É bem interessante porque a gente consegue verificar aqui, através do comportamento do volume, aonde provavelmente os grandes players estão atuando e o interesse deles, e a gente vai tentar atuar de acordo com o interesse deles, né? Ó, essa técnica ela foi inicialmente criada, né, por um trader na década de 1920 a 1930, ou seja, bem antiga, chamado Richard Wyckoff. O site é o Volume Spread Analysis. O site do VSA, Volume Spread Analysis, é o www.volumespreadanalysis.com. O Richard Wyckoff, que é esse cara aqui, ele criou esses conceitos e mais tarde o Tom Williams veio a aprimorar e desenvolver o conceito do Volume Spread Analysis, como vai ser mostrado aqui nesse vídeo, mais ou menos como vai ser mostrado. Mais detalhes vocês podem ver aqui no site, que tem todas as informações. Bom, basicamente a gente vai escolher um período, e pode ser qualquer período de gráfico, 1 hora, 4 horas, 10 minutos, 5 minutos, tanto faz. Aqui eu vou dar um exemplo no gráfico de 4 horas do euro-dólar, também serve para qualquer outro ativo, não só moedas. E basicamente eu faço o seguinte: eu olho um histórico de mais ou menos umas 200 barras e procuro ver onde que o volume maior, onde que foi, né, nesse histórico, né? Aqui no caso eu tive o maior volume de negociação nessa faixa de preços desse candle aqui, ó. Esse candle enorme aqui foi o respectivo a essa barra de volume grande, que foi a maior de todas. Eu marco essa faixa, né, mínima e máxima, e essa faixa é a faixa onde eu considero que toda vez que o preço entrar aqui, os grandes players vão estar se posicionando. Eles já se posicionaram pelo tamanho do volume nessa faixa, quando formou o primeiro candle. E toda vez que o preço reentra nessa faixa de negociação, eles continuam colocando mais contratos na direção de interesse deles. E como eu determino se essa direção é para cima ou para baixo? Bom, assim que se formou o candle com um maior volume, né, na realidade, gente, aqui eu tenho que pegar 200 barras para trás, né? Mas mesmo que eu volte mais para trás aqui, esse volume aqui é o que ficou maior. Eu já estou analisando aqui do ponto atual. Vamos considerar aqui no caso que eu estivesse neste momento aqui, ó. Eu estivesse na formação dessa, assim que se formou essa barra e se formou esse volume, e eu detectasse que esse volume é o maior de todos, eu estivesse por aqui, né? Eu ia querer vender por quê? Porque toda vez que uma barra fecha inteirinha com máxima e mínima abaixo desse candle, da faixa desse candle, eu quero vender num pullback. Se tivesse sido o contrário e tivesse fechado um candle totalmente para cima aqui, eu ia querer comprar no pullback, mas aqui o que ocorreu foi para baixo. Entrou dentro da faixa de variação, ó, teve um ponto de venda aqui, tudo isso aqui foi oportunidade de venda. Os players, os grandes que venderam aqui, continuaram a vender mais aqui toda vez que o preço entrou. Eles não deixam que o preço ultrapasse a máxima do primeiro candle do maior volume. Então a ideia é essa. E eu vou vender sempre junto com eles, né? Bom, aqui no caso tem um detalhe da técnica que eu vou colocar aqui mais ou menos um meio desse candle quando ele é muito grande, como é o caso desse exemplo, e vou procurar esperar o preço chegar aqui na metade para vender, para que a minha relação risco-retorno fique mais interessante. Então aqui no caso, por exemplo, se eu não teria conseguido vender aqui, mas teria vendido aqui. O preço não teria atingido o meu stop porque ele ficaria um pouco acima, sempre colocando o stop um pouquinho acima ou abaixo da máxima do candle do maior volume, né? Então aqui no caso o meu stop estaria um pouquinho acima, eu estaria vendido, né, com o stop um pouquinho acima, estaria arriscando esse tamanho aqui, né, daqui a aqui, e aqui eu já teria realizado 1 para 1, uma relação de risco-retorno 1 para 1, e mais ou menos por aqui onde o preço se encontra eu estaria fazendo 2 para 1.
que é a ideia mais ou menos de objetivo dessa técnica, fazer aqui, pelo menos da maneira como nós usamos, 2 para 1, né? Então aqui já teria dado um gain, né? Um profit aqui de 2 para 1. Vou dar mais um exemplo com o euro com ien. O euro com ien, veja que ele, né, teve um maior volume de negociação nessa barra. Eu marco aqui a máxima e a mínima, né, dessa barra aqui, respectiva a esse volume. O preço fechou para cima e assim que ele retornou, eu vou procurar comprar. Nesse caso eu não espero a metade, porque ele não foi um candle tão grande como aquele outro do exemplo anterior, do euro-dólar. No euro com ien ele ficou um tamanho normal. Então nesse caso, assim que o preço já tenta entrar aqui na faixa de oscilação, eu já compro, porque eu tenho um risco-retorno razoável, não é uma barra tão grande. O meu stop vai ficar um pouquinho abaixo da mínima dele, e assim que o preço subir eu vou realizar 2 para 1. Teria feito aqui uma compra, ó, eu vou até acertar aqui melhor, ó. A máxima dele está aqui, então aqui teria dado uma beliscadinha na minha compra, aqui outra beliscada, aqui quase deu compra, teria feito pelo menos dois trades 2 para 1, e aqui eu teria tomado um stop, né? Então aqui é no euro com ien. Eu tenho aqui um exemplo legal também com o dólar com eu tenho aqui o dólar com o ien, dólar com ien, ó, máxima, marco a máxima, marco a mínima, esse candle aqui. Aqui na verdade ficou um candle bem grande, é o caso da metade, então estaria me dando uma compra agora, nesse momento aqui eu estaria tentando fazer uma compra com o stop um pouco abaixo aqui, né? É uma boa possibilidade aqui. Ele continua sendo a maior barra mesmo que vocês vejam que está formando uma barra aqui de alto volume, ela não supera o volume dessa aqui. Então continua valendo aqui, né? Eu compraria aqui. Vamos ver aqui um outro caso que eu achei bem interessante, acho que é do... Vamos ver aqui, acho que é o dólar com o franco suíço. O dólar com o franco suíço tem aqui, ó, vou marcar aqui a máxima e a mínima para vocês verem, ó, né? Então eu tenho aqui o preço fechou para cima, eu espero o pullback. No caso aqui também ficou um candle muito grande, não dá uma relação risco-retorno legal se eu não esperar pelo menos chegar na metade. A metade daria uma compra aqui, ó, e já teria dado uma relação 2 para 1, já teria realizado o ganho. Vocês conseguem perceber, né? O preço caiu, entrou na faixa de que eu quero comprar, e aqui eu teria dado uma compra com o stop um pouquinho abaixo daqui, e aqui eu já teria arriscado essa faixa para ganhar duas faixas, ó. Reparem aí, seria mais ou menos uma relação de 2 para 1, né? Bom, esse é o dólar com o franco suíço. Tem inúmeros outros exemplos aqui, que não falta são exemplos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de quando dá errado também, né? Vejam aqui, olha, que nem sempre dá certo, né? Ó. Veja, isso também vai depender do filtro que eu utilizo para o stop, tá? No dólar com o dólar canadense, o maior volume foi aqui, né? Percebam que o maior volume, até pelo menos esse pullback teria sido aqui. Teve esse outro volume, mas ele ficou abaixo, e os volumes aqui ainda não foram depois, então eu estou considerando esse volume. O preço caiu, eu compraria na metade, e aqui, olha, ele teria dado um stop. E depois ele foi, ó, e teria feito 2 para 1, mas eu teria colocado o stop um pouco abaixo da mínima dessa barra e teria sido estopado aqui, dependendo do filtro que eu utilizo para o stop, porque o stop é um pouquinho abaixo da mínima da barra, né? Então aqui ele realmente, dependendo do filtro, não teria estopado, ou conforme o filtro que eu utilizar, se eu deixar muito justinho próximo do extremo da barra, eu teria sido estopado. Mas isso é raro de acontecer, geralmente ele nem chega a fazer isso, né? Mas é para mostrar para vocês que também pode dar errado, né? Como qualquer técnica, né? Bom, aí no próximo vídeo, para que não fique muito longo,
Eu vou passar para vocês detalhes que a gente desenvolveu dessa técnica para aprimorar, assim, para, vamos dizer assim, deixar mais afiadinho o timing de entrada, alguns filtros para a gente selecionar as melhores operações de acordo com as tendências que o ativo está, para a gente operar sempre a favor da tendência num prazo maior e tal. Tudo isso, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou falar em outros novos vídeos que eu vou fazer depois sobre essa técnica aqui do volume spread análise. Espero que por enquanto tenha dado para compreender aí, para entender a ideia da técnica. É bem simples, nem utiliza, né, basicamente nada aí de indicador. Vocês veem que é só realmente o preço e o volume, né? E espero que é isso. Espero que tenham gostado e aguardem aí que logo estarei publicando um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.